Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Que 2025 seja um ano maravilhoso para você e para toda a sua família. Você está no canal da Vistos e Viagens. Eu sou o Júnior e hoje eu quero dar dicas para você sobre o Chile. É isso mesmo, aqui no canal da Vistos e Viagens você vai ter informações sobre vistos, sobre viagens. Algumas dicas bem práticas sobre o Chile para ajudar você a se programar aí na sua viagem. Mas ainda essa semana também tem vídeo falando sobre vistos. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora mesmo. Clique no botão de notificações para que você possa receber todo o conteúdo aqui do nosso canal. Então, fique comigo até o final deste vídeo, se esse assunto interessa para você, se você já está aí arrumando as malas para ir para o Chile. Então, pessoal, se você está planejando viajar para o Chile, esse país maravilhoso, é bom saber algumas coisas para ajudar você a se programar, em termos de documentação, em termos de dicas práticas do dia a dia. Eu sei que, na verdade, já há muitos canais sobre viagem, você vai encontrar muita coisa boa sobre o Chile. Inclusive, eu vou até indicar alguns canais aqui que me ajudaram na minha viagem. Mas eu quero passar, na verdade, não dicas sobre passeios, sobre lugares para visitar, porque isso aí é muito pessoal, mas você vai ter uma gama muito grande de conteúdos na internet, ou através do seu agente de viagem, ou através da Vistas e Viagens, para ajudar você nisso. Então, eu quero passar para você algumas dicas bem práticas do dia a dia para ajudar você em sua viagem, tá bom? Então, vamos falar sobre alguns assuntos, sobre como dinheiro, hospedagem, né, bairro onde você pode se hospedar, como é o dia a dia dos passeios lá, alguns cuidados também, tá bom? Então fique comigo aí, vamos lá? Então vamos lá, pessoal. Eu vou falar de algumas coisas que você precisa saber antes da sua viagem, tá bom? Questões de programação, de passar na imigração, de câmbio. Então, vamos começar. A questão do câmbio. A moeda do Chile é o peso, né? É o peso. Então, você pode fazer o câmbio no aeroporto, você pode fazer o câmbio lá no Chile ou você pode fazer o câmbio aqui no Brasil. É lógico que você vai ver questões de variação de valores. Geralmente no aeroporto o câmbio não é tão bom. Eu fiz uma parte do câmbio aqui no Brasil para mim ter alguma moeda, né, para facilitar. Mas se você deseja fazer o câmbio lá, você vai ter muitas casas de câmbio, principalmente ali no bairro Providência, umas cotações variadas, mas aí você precisa levar reais, em espécie, porque você não vai conseguir fazer câmbio lá de outra maneira. O Pix não consegue. Então, se você quiser fazer câmbio lá, você pode levar em espécie, tá? Uma dica legal é você usar os cartões de débito internacionais, né? Como o Wise ou o Nomad. São aceitos em praticamente todos os lugares lá, desde padarias, para você pagar aquele café, até fazer compras. É muito prático. Você vai colocando os créditos ali em reais, ele automaticamente faz a conversão, e aí você pode usar em qualquer lugar. Eu preferi fazer dessa forma. É lógico que no dia a dia nós andávamos com cartão e andávamos com alguma moeda também, né? Caso aconteça alguma coisa. Uma dica legal lá é você justamente tomar cuidado com a moeda. Então, você ter atenção aos trocos, por isso é bom usar o cartão, sempre também estar de olho nos valores que são colocados para você digitar ali sua senha, tomar cuidado com isso. E é lógico, guardar o seu cartão. Então, questão de câmbio é isso. Você pode fazer aqui no Brasil, você pode fazer lá no Chile, ou você pode fazer levar o cartão de débito internacional aí, tá? Sua escolha. Antes de você viajar, você precisa fazer uma declaração sobre a entrada de produtos de origem vegetal e animal no Chile. O Chile é um país que é um produtor muito forte de frutas, né? E eles tomam um cuidado muito grande com relação a isso, para evitar que algum tipo de praga entre no país. Ele já tem ali as proteções naturais, a Cordilheira dos Andes, o mar, o deserto de Atacama ao norte, Patagônia ao sul, mas eles ainda assim, eles prezam e têm um cuidado muito especial para isso. Então, toda pessoa que vai entrar no Chile precisa fazer essa declaração. Essa declaração pode ser feita na internet, você consegue fazer ela 48 horas antes da sua entrada no Chile, ou você pode fazer
via PDF, ou você pode fazer direto lá. Muitas pessoas fazem isso lá. Eu preferi fazer antes, já ir com tudo pronto aqui. Então, lá você vai preencher dados iniciais, né? Aliás, perdão, dados de cadastro, seu nome, e-mail, tudo mais, data de viagem. Vai perguntar se você está levando algum documento de origem animal ou vegetal. E aí é preciso ter cuidado, uma dica que eu recebi, inclusive, de um dos sites aí que eu vou indicar para você. Muitas pessoas, às vezes, né, colocam que não estão levando, né, produtos de origem animal ou vegetal, mas por algum descuido acabam colocando na mala. Então, se você coloca que não está levando, e caso você passe por uma checagem na sua bagagem, e eles identifiquem que você tem produtos de origem animal ou vegetal não declarado, é multa sem choro, não tem conversa, eles multam mesmo. No meu caso, eu preferi colocar que não. Aliás, eu preferi colocar que sim, que eu estava levando. E aí, o que acontece? O que pode acontecer? Você pode passar pela imigração e não ter essa checagem. Ou você pode passar por uma imigração, ter a checagem, e eles vão ver que você não tem. Você declarou que tem, mas não tem. E é menos mal que você declarar que não tem, mas tem. Tá entendendo um pouquinho a diferença? Mas é lógico que você vai fazer aquilo que te dá mais confiança na hora, para você passar na hora da imigração lá. A imigração é bem tranquila, é rápida. Na volta, a imigração ela é um pouco mais demorada, muita fila, né? Os balcões de atendimento, pelo menos na data que eu vim, que eu retornei ao Brasil. Então, demora um pouco. Mas você, seguindo as orientações aí de fazer o seu check-in 4 horas antes, lá pede 1 hora a mais para fazer o check-in 4 horas antes do embarque. Você não vai ter problemas. A partir do momento que você chega lá, faz o seu, passa pela imigração, você vai receber um documento chamado PDI, que é o documento emitido pela Polícia de Investigações do Chile. Esse documento você tem que guardar, porque no retorno ao Brasil você precisa devolver esse documento, ok? Então, para evitar qualquer problema, dor de cabeça, você pode tirar uma foto, escanear, guardar no seu celular, guardar na nuvem, enfim, o que for melhor para você. Deixe no hotel, não fique andando com ele para lá e para cá, porque você não precisa dele no dia a dia, mas você precisa dele no retorno ao Brasil. Então, essas são algumas dicas antes da viagem e no momento que você vai passar pela imigração, ok? Ok, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre questões como transporte, passeios, questões de segurança. Quando eu estava preparando a viagem, nós assistimos a muitos vídeos, muitas orientações, e a gente percebeu algumas coisas, e lá na prática também deu para ver se essas dicas realmente tinham muito fundamento ou não. Bom, a questão do transporte. O transporte lá, os Ubers, eles não são regulamentados. Lá no Chile você vai ter Uber e Cabify. Mas quando eu falo não regulamentado, assim, eles funcionam normalmente, são bons, mas em alguns lugares eles não podem pegar passageiros, como por exemplo no aeroporto. Então, alguns se arriscam e pegam. No aeroporto você vai ter táxi. Os táxis no Chile são muito mal falados, né? Talvez, então, assim como em outros lugares da América do Sul. Mas lá, principalmente, eu vi muita reclamação de golpe, né? De taxista que quer te levar para outro lugar, cobrar mais caro, te dar moeda falsa, enfim. E eles têm uma abordagem muito forte no aeroporto na chegada. Então, o ideal para você, em questões de transporte na chegada, é usar os serviços de uma agência de viagem, receptivo local, um transfer. E aí você vai ter um pouco mais de segurança, você chega, já você vai estar lá, você pega e vai para o seu hotel. Em última análise, você tenta pegar um Uber. Lá no aeroporto, você vai ter serviços de transfer, algum até um ou outro 24 horas, e você vai ter acesso lá a contratar na hora e fazer esse trâmite do transfer. No dia a dia, você vai ter as opções de transporte. Táxi, que eu não recomendo. É lógico que tem toda uma questão de segurança. Se você for uma pessoa bem segura, tem que tomar os devidos cuidados ali, você não vai ter problema, tá? Mas, por exemplo, pode acontecer do taxista cobrar o valor para você, mas, na verdade, na hora que você der a moeda para ele, o peso, ele troca a moeda, fala que você deu outra. Então, se você for entregar a moeda para ele, fala bem alto valor. Estou te dando aqui 10 mil pesos, por exemplo. Esses cuidados aí. O taxímetro, em alguns também adulterado, cobram mais. Alguns você combina preço antes para te levar a um determinado local e quando chegar no local eles mudam o valor.
Então, é uma série de coisas estressantes que eu preferi não me arriscar. Então, eu não usei táxi lá. Eu usei Cabify, porque é mais tranquilo, você já paga pelo cartão, é aquele valor ali e pronto, acabou. Né? Agora, lá no Chile você tem um sistema de transporte de metrô muito eficiente, muito rápido, muito bom. Então você tem, e é muito barato, né? Então nós pegamos, por exemplo, um Cabify, de um determinado trajeto lá, nós pagamos uma determinada quantia, que eu não me lembro bem aqui qual é o valor certinho, mas eu sei que em termos proporcionais nós pagamos depois usando o serviço de metrô, pagamos muito menos da metade, acho que um quarto do valor. Tá? Então, o valor do metrô lá ele tem também variações naquilo que nós chamamos aqui de horário de pico, mas lá você não pode dizer horário de pico, tem outra conotação lá. Então, mas lá você vai ter variações de preço, tá? Desde 400, se não me engano, 400 pesos, até 800 pesos. Você vai ter essa variação aí. Para você ter uma ideia de valores, uma conta simples para você ter que fazer a conversão a todo momento, você pegar os valores acima de 1.000 pesos, tirar os 3 zeros e o que restar você multiplica por 6. Tá? Então, por exemplo, você vai fazer uma refeição lá, custa 10.000 pesos. Você tira os 3 últimos zeros, então você vai pagar 10 vezes R$ 6, R$ 60. Dá para você ter uma média de valor em termos disso aí. Então, o metrô é menos de 1.000 pesos. Então, é menos de R$ 6. Você anda lá, você tem também o Uber integrado com algumas linhas de ônibus, e ele vai nos principais locais, nos principais bairros. É uma opção muito legal também em questões de transporte. Mas ainda assim, outra coisa que eu não recomendo é você alugar um carro para ir a alguns passeios. Por quê? A não ser que você já conheça o Chile, você pode ter dificuldade com relação a lugares que, às vezes, dependendo da temporada, as estradas fecham, ou algumas estradas que são realmente complicadas para quem não conhece. Então, tem relatos de muitos acidentes lá, com brasileiros que alugam carro e vão fazer determinados passeios. Além de tudo, quando você aluga um carro lá, você vai pegar o carro e esse carro geralmente tem uma etiqueta de que é um carro alugado. Isso atrai também pessoas que furtam carros lá e golpes de seguradora e tudo mais. Então, se você for alugar um carro, que seja para ir a um lugar mais próximo, de fácil acesso, que você conheça ou que seja bem indicado, mas de preferência, use estacionamentos pagos, não deixe na rua, não deixe nada para objetos na pista, e, de preferência, também informe a operadora do carro, né, você vai retirar a etiqueta informando que o carro é alugado. Isso pode ajudar vocês, pode deixar mais tranquilo com relação ao transporte. Então, transporte é isso. Agora, transporte para passeios mesmo, fora disso, o ideal é encontrar uma agência local, contratar o serviço receptivo para você fazer esses passeios aí com segurança. Outro item aqui é passeios, né? Nós fizemos alguns passeios lá, mas como eu disse para você, passeios tem também questão de temporada. Alguns passeios são, obviamente, mais procurados, outros menos. Questão de gosto pessoal. Então, passeios tem inúmeros. Todo operador local vai te dar um portfólio com alguns passeios que você pode optar por fazer ali, escolher. E as agências de viagem também vão te indicar alguns passeios, assim como eu indico para os meus clientes que querem fazer uma viagem para o Chile. Mas vai depender de muitos fatores, como data da viagem, número de pessoas, se é indicado para crianças, se não grau de dificuldade, enfim. Então, eu não vou falar aqui de passeios mesmo, não. Vou te dar a dica seguinte: consulte o agente de viagem, contrate os passeios antes também. Tá? Contrate os passeios antes, é sempre o melhor. Você já deixa tudo mais organizado, você consegue negociar um preço melhor pagando antes, e aí você faz isso aí com mais segurança. As questões de segurança, e de maneira geral no Chile, funcionam da seguinte forma. Nós vimos, aliás, né, muitos vídeos dizendo que há muitos furtos, que é um lugar muito perigoso e tal. Isso acaba assustando um pouco os clientes, né? Os viajantes. O que eu entendo é o seguinte: assim como não só o Chile, qualquer grande capital, se você der mole, jacaré te abraça, né? Então, você não pode dar mole. Você vê pessoas, às vezes, com o celular, tá caminhando e tirando foto, tal, e não se atenta, né, ao ambiente, não tem aquela visão periférica, não vê que está chegando alguém de bicicleta, uma moto passando, alguém correndo. Então, se você der mole, vão levar mesmo o seu celular, tá? Então, você tem que ter cuidado com o celular.
Em alguns bairros tem uma incidência de roubos muito maiores. Eu fiquei no bairro Providência e achei bem tranquilo. Inclusive, no começo, a gente sempre tem aqueles cuidados, né, de guardar o celular, de proteger mais. Mas eu acabei vendo muita gente mais tranquila, falando do celular sem nenhum problema, digitando e tal. Mas é lógico, você não pode ficar dando mole ali com o celular. Mas tem essas questões aí. Em lugares que são mais movimentados, por exemplo, às vezes você chega lá, você vai para um shopping e quer fazer um lanche. Também é a mesma coisa, né? Você tem que tomar certos cuidados para não atrair para si o desejo do ladrão. Então, por exemplo, não coloque bolsa pendurada na sua cadeira, né? Não deixe celular na mesa. Então, esses cuidados aí, bagagem, às vezes você acabou de chegar, vai passar em algum lugar, está com a bagagem ali, fica sempre com ela perto de você, na sua frente, não deixa de lado. Vocês podem pegar, eles podem trocar a mochila, trocar a bolsa. Isso acontece muito lá. Tem bairros lá que são, como qualquer cidade, bairros também um pouco mais violentos, você tem que tomar um cuidado maior. No caso da segurança, nós andamos tranquilamente no bairro Providência, os bairros ali mais próximos também à noite sem nenhum problema. É claro que você sempre mantém a atenção ali, visão periférica e tudo mais. Agora, por exemplo, você andar lá na parte da manhã, fazer alguns passeios ou fazer compras, né, em termos de compras, lá tem preços muito bons para frutas vermelhas, preços maravilhosos lá em relação aqui. Às vezes uma fruta aqui que você compra por R$ 40 o quilo, lá você compra por R$ 6, dependendo da fruta, enfim. Mas tem bairros que tem feiras populares. Nós somos numa feira artesanal, perto da. Esqueci o bairro agora. É uma feira menorzinha, então foi mais tranquilo. Tem um bairro lá, que eu esqueci o nome, mas eu vou colocar aqui na descrição, vou achar para vocês. Ele é um bairro praticamente assim, que as ruas são feiras, é muito movimentado. Então lá realmente, se você não tomar cuidado com o seu celular, você vai perder o seu celular, vai perder sua carteira. É muita gente, é tromba, então pivete tromba, leva, você nem vê. Mas você encontra preços bons lá para eletrônicos para alguns itens, tá? Mas como o assunto aqui é segurança, a questão é essa. Algumas dicas de segurança são, se você tem aquela, não é pochete, né? Não esqueci o nome também, que vocês colocam dentro, né, do dinheiro ali, você pode levar. Se você tem, ande sempre com calça ou bermuda, que tenha muitos bolsos, de preferência bolsos na frente, ou bolsos na perna, que tenha alguma forma de fechar, né, de lacrar, botões, zippers, etc. Tente dividir também o cartão, o dinheiro, colocar em bolsos diferentes, isso vai te dar uma margem de segurança maior. Mas, no mais, é estar atento mesmo. Tá? Qualquer lugar, na verdade, tem o seu grau de violência, de furto, de roubo. Lá, a questão de roubo mesmo, quando a gente fala roubo, né, com coação, a mão armada ou não, a incidência é menor. Pode ser maior nos bairros nas comunas, né, mais pobres ali, ao redor da capital. Mas na capital mesmo, a incidência maior não é de roubo, é de furto. Então é preciso estar atento a essas questões também. Beleza? Então vou falar agora para você um pouquinho sobre hospedagem, refeições e essas questões aí que eu espero que possam ajudar você também. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre hospedagem e sobre refeições. Uma indicação, uma dica bacana, para quem gosta muito de hospedar no centro, dar uma olhada nos hotéis, mas como o centro é um lugar movimentado, eu não indico as pessoas a ficarem no centro. Outra razão é que os lugares mais procurados, né, os bairros que têm as melhores hospedagens, tem tudo que o turista precisa, são Vitacura, Providência e Los Condes. Nós ficamos, né, eu e minha esposa, ficamos no bairro de Providência. Então, o hotel que nós ficamos foi o Ibis Providência, bem pertinho, tem um outro Ibis também. Entre eles, basicamente meio quarteirão de diferença, tem uma estação de metrô. Na rua do hotel Ibis Providência, que foi o que eu fiquei, né? Ibis Budget Providência, tem café da manhã, tem lugar para tomar café, vários restaurantes e tudo mais. Então, se você deseja se hospedar, tente ficar em algum desses 3 bairros. Providência, Los Condes e Vitacura são os melhores. Não somente por serem uns bairros que você percebe um pouco mais de cuidado, de limpeza, de segurança, mas também porque neles tem tudo e é também um bom acesso para todos os passeios que você vai fazer.
É diferente aqui, às vezes você quer ficar no Brasil, no hotel central, porque você imagina que no centro tem tudo. Lá você não vai ter essa dificuldade de imaginar ficar em um desses três bairros, porque nos três bairros você vai ter tudo que o turista precisa e a movimentação de um para o outro muito simples, com o uso de Cabify ou do metrô, e aí você consegue desfrutar de tudo nesses três bairros. Tem mais um outro bairro também, que é um bairro que dá para ajudar nisso aí também, mas os três principais são esses aí. Com relação à refeição, as refeições no Chile são relativamente caras. No bairro Providência, por exemplo, você vai encontrar refeições na faixa entre 8.000 pesos e 10.000 pesos. Você quer uma refeição um pouco melhor, você vai encontrar por 11.000, 12.000 pesos, tá? Que corresponde aí vamos fazer a regrinha de novo, tirar os três zeros, 10.000 pesos, R$ 60 por pessoa. Então, nós encontramos lá, ao lado do metrô, bairro Providência, um lugar lá que tinha uma refeição que é o menu del dia, eu vou falar para você um pouquinho dele, que era 4.000 pesos por pessoa. Pô, a gente ficou entusiasmado, falou, um bom lugar, vamos pegar as fotos bonitas e tudo mais. A comida não é ruim, é boa e tudo. Só que a diferença é 4.000 pesos, não vem nenhuma carne. Nós escolhemos lá um dia um arroz, então arroz tipo arroz carreteiro, nós pagamos 4.000 pesos. E aí o que é o menu del dia? O menu del dia são tipo promoções que eles fazem. Mas, na verdade, eu também não vi muita vantagem no menu del dia, tá? Porque o menu del dia geralmente é 8.000 pesos. As refeições você encontra também, às vezes, por 8.000 e às vezes por 10, 11.000. Tá? Mas qual é a diferença? Uma refeição, eles chamam de menu del dia, tem uma entrada, que geralmente são pãezinhos, uma sopa, depois o prato de fundo, que é o prato principal, e depois uma sobremesa, né? Então, por exemplo, esse menu del dia de 4.000 pesos, a sobremesa veio tipo um bolinho assim, você vê que o bolinho estava até já duro já, então a gente comeu nesse lugar uma vez só e nunca mais. Então, a gente acabou chegando à conclusão de que se você quer fazer uma viagem agradável e comer relativamente bem, você vai pagar entre 8 e 10 mil, 11 mil pesos aí por pessoa. Os restaurantes lá abrem a partir de 1 hora, né? No Chile, dependendo do tempo aí, mas o Chile na época que nós fomos, foi em dezembro, começa a anoitecer lá pelas 9 horas da noite. Então, 9 horas ainda está claro, tem sol, então às vezes a gente perdia a noção do jantar, se íamos jantar já era 10, 11 horas. Então a gente acabava comendo um petisco, tomando uns drinks ali, e era melhor. Agora, no almoço, quando chegava aí 1 hora da tarde, já, aqui no Brasil a gente já estava acostumado mais ou menos a comer nesse horário, já dava aquela fominha e tal. Então a refeição é isso. Você pode pesquisar alguns lugares, né? Tem alguns lugares aí que você vai encontrar preços bons com relação a pratos que você talvez goste, né? Por exemplo, quem gosta de comer carne. Não são todos os lugares que você vai encontrar uma boa carne em termos de especialidade, tá? Então, se você quer especialidade, por especialidade na carne, você vai encontrar em alguns lugares. Agora, se você quer só fazer uma refeição normal, você vai ter muitos restaurantes, por exemplo, no bairro Providência, nós não tivemos dificuldade em achar restaurantes, tanto para o almoço quanto para o jantar. Tá? Inclusive, na rua do hotel, como eu falei, tinha muitos restaurantes, então a gente no primeiro dia comeu em um, depois no segundo repetiu, depois passou para outro, depois passamos para um outro que tinha também um prato maravilhoso e grande, bem robusto, né? A gente comeu nesse lugar umas 2, 3 vezes. A comida lá não tem a variedade de produtos no prato como nós temos aqui. Então, lá tem muita papa frita, né? Muita batata frita você vai encontrar, mas geralmente no prato principal 2 ou 3 coisas, tá? Uma polenta, né? Um arroz, alguma coisa ali, uma carne, tudo mais, só isso. Não é diferente de um PF aqui no Brasil, que você vai encontrar arroz, feijão, batata frita, a carne, salada, macarrão. Lá você não vai encontrar isso, não. Além de tudo, você vai perceber também que essas questões de refeição, você não vai encontrar comida lá que tem o feijãozinho que a gente tanto gosta. Você vai encontrar feijão em poucos restaurantes lá, principalmente de comidas típicas de outros lugares. Por exemplo, tinha um restaurante lá de comida venezuelana, aí tinha feijão. Nos demais você não vai encontrar feijão. A comida de lá é boa, eles comem muito empanada, né, que é uma massa mais fina, mas parece aqui o que a gente chama em alguns lugares de joelho de moça ou de enrolado.
enche bastante, né? Então, às vezes, você vai para um passeio que você come uma empanada. Então, todo lugar você acha a tal da empanada. Empanada de frango, empanada de presunto, empanada disso, daquilo. Mas é um salgado que satisfaz bastante. Você vai encontrar muito disso. Café da manhã. Nós também tivemos uma experiência com o café da manhã, que é o seguinte: o primeiro dia, quando você não conhece muito bem os lugares, dependendo. Nós chegamos, por exemplo, estávamos varados de fome, paramos, andamos. No primeiro lugar que tinha café, a gente parou. Então, a gente gastou quase 50 mil pesos, para você ter uma ideia, no café da manhã. Tinha pouca coisa. E aí, você pode ver o café da manhã do hotel, por exemplo. O hotel que nós ficamos não tinha café da manhã incluído na diária. Café da manhã à parte. 10 mil pesos por pessoa. Então, R$ 60 café da manhã. Nós andamos aí os próximos dias e encontramos um lugar muito gostoso, bem perto, né, uns 3 quarteirões de distância onde nós estávamos, e a gente tomava café da manhã lá, um café gostoso, com cappuccino, ou café com leite, e uma empanada, né, e a gente pagava 2 mil pesos, 3 mil pesos aí para nós dois, então era um preço bem, bem legal. Tá? Então, se você quer tomar seu cafezinho da manhã, você vai perceber que alguns hotéis não têm, e alguns hotéis têm, fornecem, né, mas com valor adicional. E aí você precisa ver se esse valor adicional vai valer a pena. Quando você faz um passeio aí de 5, 6 dias, e dependendo do número de pessoas, né, pesa no orçamento. Você já tem aí um almoço, uma refeição em torno de 10 mil pesos por pessoa. Ainda café da manhã em torno de 10 mil pesos por pessoa, você vai gastar aí em torno de R$ 120 só com café da manhã e uma refeição. Então, tem que fazer essas contas, pesquisar. Quando você chegar no seu hotel lá, já pesquisa onde tem café da manhã com preço bom, ou se o seu hotel está incluído na diária ou não. Com relação à hospedagem também, diferente de alguns hotéis aqui, muitos hotéis lá, eu pesquisei também, mas o que nós ficamos, quarto pequeno, não tem cofre, né? Quem precisa de um cofre, às vezes, então você pesquisa esses detalhes quando você fizer sua reserva, tá? Os hotéis são diferentes, às vezes tem diferença no que ele vai te oferecer no quarto e no hotel. O nosso hotel é um hotel organizadinho, limpinho, né? Tinha essa área de café da manhã, um restaurante muito bom, mas não estava incluso na diária, obviamente. Mas um quarto muito pequeno, né? Um banheiro um pouco estranho. Então tinha essas dificuldades aí, não tinha cofre, não tinha armário. Tá? Então pesquise isso aí em relação ao hotel. Então você tem que juntar na hospedagem uma boa acomodação e também uma boa localização para você escolher o melhor hotel. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter ficado comigo aqui nesse vídeo, com algumas dicas bem rápidas, aí, bem práticas de procedimento para a sua viagem no Chile. E lembrando, se você precisa ir para o Chile, fazer um circuito sul-americano, enfim, ou viagem para a Europa, enfim, qualquer lugar que você precisar viajar, pode entrar em contato aqui com a Vistos e Viagens e nós vamos fazer o melhor para você e a sua família, tá bom? Tem mais um pedido, é lógico, né? Nós estamos chegando aí aos 1.000 inscritos, e eu peço a você que se inscreva no canal. Muitas pessoas assistem os nossos conteúdos, mas não se inscrevem. Peço a gentileza, se inscreva aí, não custa nada. Um cliquezinho aí, ativa as notificações. Tá joia? Então, olha só. Essa semana eu vou falar sobre visto americano também, mas vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas dicas e alguns sites, alguns canais que podem ajudar você na sua viagem para o Chile, tá? Em termos de dicas de passeio, etc. Se você precisar de passeio, precisar de circuito, entre em contato comigo. Eu tenho tudo que você precisa. Um grande abraço, um ótimo 2025 para você e para toda a sua família.